Fala galera, hoje a gente vai começar o nosso estudo da hemodinâmica. A gente vai começar pelo estudo dos conceitos básicos da hemodinâmica. Quais são os elementos que a gente vai usar para poder entender o estudo da hemodinâmica? E o que é o estudo da hemodinâmica? A hemodinâmica nada mais vai ser do que o estudo da mecânica do fluido corporal, ou seja, da mecânica do sangue, no interior de condutos, de dutos corporais que são o sistema vascular. Então a gente pode traçar um paralelo da hemodinâmica com a mecânica de qualquer fluido em um sistema hidráulico, por exemplo. A gente tem que entender as forças que atuam tanto sobre o sistema vascular quanto o sistema sanguíneo. A gente deve entender a velocidade do fluxo, a resistência ao fluxo e diversos outros parâmetros que são comuns tanto ao sistema vascular quanto a qualquer outro sistema hidráulico. Cada um com suas particularidades, mas tenha em mente que quando a gente está falando do sistema da hemodinâmica, a gente vai traçar muitos paralelos entre a circulação da mecânica de qualquer outro fluido. Afinal, o sangue nada mais é do que um fluido corporal. E quando a gente está falando em hemodinâmica, a gente tem que entender primeiro aonde que vai acontecer essa hemodinâmica, ou seja, quais são os dutos pelos quais vão correr esse sangue, quais são os vasos que a gente está falando. Lembra que a nossa circulação é um circuito fechado, envolvendo uma bomba chamada coração, dividida em várias cavidades e em duas grandes circulações. Ou melhor, uma pequena circulação, a circulação pulmonar, e uma grande circulação, a circulação sistêmica. Lembra que o sangue vai chegar da circulação sistêmica pelo átrio direito, passar pro ventrículo direito, partir para o coração pelas artérias pulmonares, artérias de menor calibre, arteríolas pulmonares, capilares, o sangue então sofre a hematose, retorna ao coração por vênulas, veias de maior calibre, veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e enfim, a artéria aorta, artérias de menor calibre, arteríolas, capilares e então começando tudo de novo. Vênulas, veias e átrio direito, chegando lá pela veia cava, inferior e superior. Então repara que a gente está falando de dois sistemas muito grandes. Então quando a gente falar de qualquer coisa da hemodinâmica, esse sangue vai estar inserido em algum desses compartimentos, seja um compartimento venoso, seja um compartimento arterial. Portanto, a gente viu que a gente tem diversos vasos sanguíneos, partindo de artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. O sangue vai estar sempre caminhando nesse sentido e estando sempre em um desses compartimentos. Mas vamos entender a particularidade de cada um deles, do compartimento em vermelho, compartimento arterial, e do compartimento roxo, compartimento capilar, e do compartimento em azul, que é o compartimento venoso. O compartimento arterial deve ser submetido a pressões muito maiores, porque ele está justamente alocado logo depois dos ventrículos. Então, a partir do momento que o ventrículo contrai, ejeta todo esse sangue da cavidade, seja do ventrículo esquerdo ou ventrículo direito, as artérias devem suportar pressões muito maiores e devem variar o seu diâmetro. Por isso, são ricas em tecido tanto elástico quanto muscular liso. E por terem tecido elástico e tecido muscular liso, elas podem, elas mesmas, as artérias, variarem o seu diâmetro, especialmente as arteríolas, para poder aumentar ou reduzir a resistência vascular periférica, a pós-carga que a gente tanto estuda. Por isso, o sistema arterial ele tem a natureza de ser um sistema com maior resistência, diferente do sistema venoso. Seguindo esse raciocínio, o sistema arterial vai manter o sangue sob tensão. A gente vai manter o que a gente chama de volume sob tensão, o que significa que o sangue que está presente no sistema arterial vai ser constantemente submetido a uma pressão que a parede das artérias faz sobre o sangue, ou seja, uma pressão que a musculatura lisa do mioepitelial, ou seja, da camada média do mesotélio do vaso arterial, vai fazer sobre aquele sangue que está correndo pelas artérias. Então é um volume que está recebendo tensão da parede arterial. É um volume sob tensão. A gente costuma estudar isso para poder entender a pressão arterial média, a determinação desses valores de pressão. Como que a pressão vai estar distribuída no nosso corpo. Isso vai ser diferente do sistema venoso, a gente vai ver mais adiante.
E o sistema arterial ele tem a natureza de sofrer influência dos receptores alfa-1 adrenérgicos. Quando eu tenho agonistas alfa-1, eu vou promover uma vasoconstricção, especialmente no meu compartimento das arteríolas, com aqueles esfíncteres pré-capilares, que vão fazer uma maior resistência, uma maior contração, fazer uma vasoconstrição ou vasodilatação, de maneira a aumentar ou reduzir a resistência vascular periférica. Partindo então para o próximo compartimento, porque o sangue flui das artérias para os capilares, a gente está falando de um sistema especializado na troca de substâncias. Portanto, o sangue chegou no nível menor, ou seja, no nível celular. Eu preciso trocar substâncias do sangue para os tecidos e dos tecidos para o sangue. Portanto, eu preciso de um tecido de natureza muito fina, de muito delgada. Por isso eu tenho uma camada única de endotélio. Lembra que nas artérias a gente tinha endotélio, mesotélio e a camada mais exterior das artérias. Nesse caso, a camada mais interior, o endotélio, ele vai estar numa camada única, revestindo esses capilares, para poder facilitar a troca de substâncias. Lembrando que a troca de substâncias vai acontecer tanto de maneira intracelular, como substâncias lipossolúveis, como é o caso do CO2, oxigênio, ou seja, passa por dentro do endotélio para poder chegar ao tecido, interstício, ou de maneira paracelular, ou seja, entre duas células endoteliais, tem duas células endoteliais aqui. Aí a substância vai passar entre elas, ou seja, o caminho paracelular, especialmente substâncias hidrossolúveis, porque não tem a capacidade de ultrapassar a membrana plasmática da membrana endotelial única. E por fim, a perfusão depende da necessidade do tecido. O que significa que tecidos que têm uma demanda metabólica maior vão acabar recebendo mais nutrientes, por uma série de liberação de substâncias que vão fazer vasodilatação ou vasoconstrição, além de aumentarem ou reduzirem a permeabilidade vascular. Condições pró-inflamatórias, por exemplo, vão aumentar a permeabilidade vascular, permeabilidade capilar, para poder facilitar a chegada das células de defesa, dos leucócitos, bem como o extravasamento de anticorpos presentes na circulação, para poder facilitar a diapedese, ou seja, a passagem de um leucócito do interior de uma célula qualquer, do interior do vaso, para o intestício, para o meio das células. Agora, quando a gente passa dos capilares, a gente chega no sistema venoso, ou seja, a gente está falando de vênulas e veias. Quando a gente está falando de vênulas e veias, a gente está falando de característica como menos tecido elástico e menos tecido muscular. Diferente do que a gente viu no compartimento arterial, a gente tem muito menos tecido, tanto de músculo liso quanto tecido elástico, no meu mesotélio. É uma estrutura de uma parede muito mais delgada e muito mais suscetível à pressão do próprio sangue, porque ela não vai exercer tanta pressão assim sobre o volume de sangue que corre ali dentro. Por isso é um sistema que a gente fala que tem maior capacitância. Diferente do sistema arterial que tinha mais pressão, maior resistência, a gente está falando de um sistema que tem maior capacitância, ou seja, complacência, capacidade de suportar maior sangue, ou seja, variar o seu diâmetro em função do sangue e não em função da camada muscular. Ainda assim, no sistema venoso, a gente tem um volume chamado de volume sem tensão. Porque lembra que no sistema arterial, a parede das artérias fazia pressão contra o volume sanguíneo. Nesse caso é o contrário, o sangue faz pressão contra as paredes. Por isso a gente chama de um volume sem tensão, um volume que não interfere tanto assim na pressão arterial média. Da mesma forma, a maior parte do volume sanguíneo vai estar no compartimento venoso, porque se eu tenho uma maior complacência, uma maior capacidade de aumentar o diâmetro em função do sangue, conforme eu aumento o meu volume sanguíneo, é o sistema venoso que, consequentemente, vai suportar a maior parte desse volume, porque ele tem essa capacidade de dilatar com mais facilidade, justamente por ter menos músculo liso e menos tecido elástico. Mas esse sistema venoso também sofre influência dos receptores alfa-1 vasculares, alfa-1 adrenérgicos. Porque com a chegada dos agonistas alfa-1, eu consigo fazer uma vasodilatação bem mais discreta, porém importante para essa capacidade da complacência vascular. Mas é para que a gente está falando em complacência, em capacidade de suportar mais... de suportar mais sangue, a gente está falando de uma característica mais elástica.
Repara nesses elásticos aqui. É justamente a natureza vascular responsável por suportar mais ou menos sangue no seu interior. Então a gente fala que a complacência vascular é a capacidade de um vaso sanguíneo variar o seu volume em função da variação da pressão. Ou seja, se eu tenho mais sangue no interior, eu aumento a pressão, eu aumento o volume. O sistema venoso é um sistema com uma capacitância vascular, ou seja, uma complacência vascular muito maior. Ele consegue sofrer a influência da pressão do sangue muito mais do que o inverso, do que sofrer a influência da pressão do vaso, no caso arterial, por exemplo. Mas a gente enuncia a complacência vascular por essa formulinha aqui, em que a gente fala que a complacência vascular ela é diretamente proporcional ao volume sanguíneo e inversamente proporcional à pressão, ou seja, a complacência em ml por milímetros de mercúrio, volume em ml e pressão em milímetros de mercúrio. Porque se eu aumento o volume vascular, ou seja, eu aumento o volume de sangue que eu tenho no meu interior, eu estou aumentando a complacência. Mas se eu aumento a pressão que o meu vaso faz sobre o sangue, eu diminuo a capacidade que eu consigo reter de sangue naquele interior daquele vaso. Então eu reduzo a complacência. Da mesma forma que se eu reduzo o tônus do meu sistema arterial, reduzo a pressão sobre o sangue, eu consigo aumentar a complacência. E se eu reduzir o volume sanguíneo, consequentemente, eu reduzo a capacidade do vaso de reter sangue, porque eu tenho menos sangue ali dentro. Mas vamos entender isso de maneira gráfica. O que acontece? A gente pode relacionar a pressão com o volume de sangue no interior dos meus vasos sanguíneos. Repara na natureza de variação de pressão-volume das minhas veias. Olha só, como é que eu altero poucos valores de pressão, eu consigo aumentar em muito o meu volume. Isso é mais uma prova de que o meu sistema venoso ele é muito mais suscetível a alterações de pressão do meu sistema hemodinâmico, ou seja, do meu sangue, para aumentar o volume, aumentar a complacência. O que significa que pequenas variações de pressão, leia também como pequenas variações de volume sanguíneo, na verdade, com pequenas variações de pressão, vão garantir alterações grandes de volume. Pouquinho sangue que chega vai poder permitir que chegue ainda mais sangue no interior daquele vaso. Diferente, por exemplo, do sistema arterial, que vai precisar de uma pressão muito maior, vencer uma pressão muito maior para poder garantir um aumento menor de volume. Porque se você comparar, olha quanto que eu tenho que variar de pressão para poder aumentar muito menos de volume do que se comparado ao sistema venoso. Agora, o que acontece se a pessoa envelhecer e fazer uma arteriosclerose? Aquele vaso arterial, aquela artéria, vai ficar muito endurecida. E se fica endurecida, você concorda comigo que eu tenho que fazer mais força para vencer a pressão que o vaso faz contra o sangue? Justamente. Então eu vou aumentar ainda mais a quantidade de pressão que eu tenho que fazer para poder aumentar um volume pequenininho, se comparado com o sistema venoso, por exemplo. Assim a gente entende a relação. O primeiro conceito básico da hemodinâmica, o conceito dos vasos que compõem o sistema hemodinâmico, as artérias, as veias e a natureza da complacência de cada um deles. Muito obrigado e até a próxima.